O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, derrota em casa, até vai custar a dizer, por 1-4 contra o Benfica, gol de Samu. Vamos fazer um rescaldo, um jogo que não queríamos nada fazer, com o resultado desta... Dois resultados este ano, duas goleadas, que eu não me lembro nem lá nem cá de alguma vez ter visto estas goleadas, poderemos confirmar, mas acho que não, em casa de certeza que não. Vamos começar a fazer esse rescaldo. Prata, começas tu, que eu senti que tinhas muita coisa para dizer. O 11 era o esperado, mas se calhar partimos já para o jogo, não é? Porque do 11 não há assim muito a falar. Ninguém estaria à espera de outra coisa. Queres começar por esse 11 e por essa arrancada, por esse 11, pelo jogo mesmo, pelo golo a abrir o jogo do Benfica, ainda anulado, ainda há ali alguma expectativa, mas depois veio mesmo a confirmar-se uma entrada em jogo completamente de pé frio, digamos assim, e depois uma reação interessante. Digo eu, que tivemos ali duas ou três oportunidades, uma bola recuperada pelo Samu, depois o Morata dá para o Fábio, e depois, assim, é que me lembro, a jogada muito rápida com Samu depois a não acertar a bola, depois de PP lhe ter dado para marcar. Uma reação interessante. Como é que viste esse início do jogo? Além de atrás de mim, mais pormenores. Hum, o 11, enfim, era eu, não havia assim grandes dúvidas, não é? Acho que era fácil de acertar, a não ser que houvesse aqui uma surpresa, algo golpe de asa, eh, mas não parecia provável. Sobrava sobrava perceber se realmente as pessoas, os jogadores, sendo os mesmos, se tinham as dinâmicas semelhantes ao que se tem visto, e não me pareceu que houvesse ali grandes mudanças de dinâmica. Não consegui pelo menos detectar, não sei se foi depois o gajo ficar logo com os tomates na mão logo no primeiro lance do jogo, que depois perdes a capacidade analítica, mas não me pareceu ver grande coisa, mas lá está. Mesmo que houvesse alguma surpresa ou qualquer coisa que se pudesse tentar, sobretudo com o resultado em 0-0, isso mudaria logo tudo com aquela entrada em falso. Isso é outra coisa que também não me lembro. Sofrer um golo tão cedo num clássico, não me lembro. Sinceramente, teria que também ir ver, mas não me lembro de sofrer um golo tão clássico, tão cedo. Ainda por cima no Dragão, não é? Porque elimina logo a possibilidade de haver aquele medo cénico do adversário. Acabou logo ali. Então, e só poderia ter voltado se, por exemplo, aquelas duas primeiras recuperações de bola lá em cima, uma que foi a bola foi parar aos pés, acho que foi o Samu que recuperou e a bola foi parar aos pés do Mora, que não conseguiu fazer nada daquilo, de uma jogada que teria que ser muito mais perigosa que o que foi, e depois também houve uma outra recuperação pouco depois que voltamos a não fazer nada com isso. E a única maneira de voltar a ter o adversário com aquele medo cénico, e convém recordar que o último resultado deles no Dragão tinha sido 5-0, não é? Portanto, poderíamos tentar jogar com esse último resultado, não é? Porque jogar com o embalo que levamos no campeonato, era um embalo de 2 jogos, não é? Eles levam um embalo muito maior, apesar de não terem jogado uma pista com o Farense, não é? Mas, aliás, o Farense, que também marcou 2 gols ao Benfica, marcou mais que nós. Isso, nós só marcamos um. Nós só marcamos nós marcamos 2 gols em 2 jogos, não é? Mas acho que
acho que tínhamos que ter marcado logo a seguir para voltar aquele medinho que eles normalmente costumam ter ali. Portanto, como não voltou, opá, eu acho que o jogo foi desenvolvendo numa toada que é um bocadinho aflitiva para nós, porque era aquela cena de nós, poderia ter acontecido, poderia ter corrido muito pior resultados, eu não sei, se o Benfica tivesse tido uma eficácia ainda maior do que a que teve, e não teve uma eficácia por aí além, podia ter sido muito mau, mas ainda assim, eu acho que na primeira parte eu acho que nós jogamos melhor que o Benfica, no sentido do controle do jogo, no sentido da pressão que estávamos a exercer sobre o adversário, a quantidade enorme de erros que provocamos, sobretudo na primeira parte, mas estava a ver isso, mas estava sempre com a ideia de que basta eles passarem uma vez por esta pressão que vamos sofrer. E a verdade é que não sofremos por acaso, não é? Eu acho que eles vão lá 4 vezes na primeira parte, não tanto porque não tentaram mais, acho que tentaram, mas nós só permitimos que eles fossem lá 4 vezes, mas quando permitimos, as oportunidades foram enormes. Se calhar melhores as oportunidades deles na primeira parte que as que nós tivemos do jogo todo, não é? Não sei. Mas sempre que lá iam com imenso perigo, e de todas as formas. Bola parada, contra-ataque, ataque mais organizado. Dava sempre a ideia que nós estávamos muito frágeis e defensivamente. E aí há sempre uma tendência muito grande para dizer os nossos jogadores são fracos. É o que ouvimos à nossa volta, mas eu acho que é um bocado simplista. Acho que é um bocado simplista. Se achamos que os jogadores são fracos, sobretudo os jogadores mais da linha defensiva, por que razão é que os expomos constantemente a estarem 1 para 1 com os adversários? Aí já não é culpa dos jogadores, não é? É culpa de quem os põe constantemente 1 para 1. Não é? E depois os emparelhamentos que nós preparamos para o jogo. Porquê é que nós havemos de emparelhar o Marcano com o Di Maria? E o Pavlidis que marcou um hat-trick? Nem tinha reparado nisso, mas marcou um hat-trick. Porquê é que o havemos de emparelhar com o Eustáquio? Será que é para isso que temos 3 defesas, para os emparelhar, mesmo que as parelhas não beneficiem os nossos jogadores? Porque emparelhar o Marcano com o Di Maria é aproximá-lo muito da linha. O Marcano está confortável ali? Parece. Portanto, eu acho que este Porto Anselmi é uma equipa muito no fio da navalha, porque para controlarmos o jogo e para pressionarmos o adversário estamos muito expostos, e isso é claramente uma dor de crescimento que nos está a penalizar muito. Acho que e hoje viu-se muito bem, porque mesmo que tu tenhas o ímpeto do jogo, mesmo que estejas a empurrar o adversário lá para trás, mesmo que estejas a forçar erros, mesmo que estejas a recuperar a bola, a sensação de que a qualquer altura tudo pode sofrer um golo na tua baliza, deixa tudo muito intranquilo, deixa o estádio intranquilo, deixa a equipa intranquila, e depois os erros acabam por aparecer. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita ali neste esquema, que acho que é... Houve uma altura em que, por exemplo, no jogo do Braga parecia demasiado conservador, não é? Muitas defesas centrais, e pouco, pronto, mas também tínhamos muitas ausências, não é? Mas houve outros jogos em que pareceu que não atacávamos, porque
demasiados jogadores de perfil defensivo em campo. Hoje pareceu exatamente o contrário, nos últimos jogos também. É que, porra, isto é, é demasiado para a frente, é um risco grande. A partir do momento que não tens uma eficácia por aí além, e não tivemos na primeira parte, o Samu falhou de maneira escandalosa um golo, que eu até acho que o PP faz bem em passar-lhe a bola daquela maneira, mas acho que o Samu não estava à espera e deixou a bola passar. A partir do momento que não aproveitas, quando o Samu recupera uma bola e o Mora está à entrada da área sozinho, quando não aproveitas as poucas oportunidades que tens, estamos muito, muito expostos. E acho que este jogo foi uma bela lição que nós não queríamos aprender. Estou bem. Fizeste aí um primeiro rescaldo, piso, tu estiveste mais longe de nós, portanto ainda sabemos menos de ti, deves ter muito, muito para falar, muito para desabafar. Como é que tu viste essa partida, essas incidências todas? Há muitos pormenores para falarmos do jogo, podemos depois ir lembrando, e também se calhar depois podemos ir lendo os comentários do pessoal que foi caindo. Mas pronto, dá aí o teu relato do jogo, a tua cronologia do jogo e como é que foste vendo todas e como foste vendo e vivendo as emoções desta partida. Opa, não, eu neste momento é Pudeste estranho, dormir? não é? Não, não Não, consegues. por acaso não dormi também não é. Estou mais preocupado. Por acaso na minha cabeça passa, é engraçado, na minha cabeça passa o cheiro ao trabalho e pensar que há aí de alguém que me dirige a palavra com alguma boca sobre o Benfica, principalmente os benfiquistas, não é? Porque eles não percebem um caralho também. Já tive aqui uma, uma mãe, vou dizer assim, no grupo, não foi só para mim, né? Foi no grupo, ia dizer boa noite ou a picar e tudo, mas tipo, é pessoas que nem sabem que é um fora de jogo, não é? Tipo, não se vai perder tempo com isto e não me incomoda muito. Agora quando estamos habituados até a falar de futebol, não é? Futebol, seja futebol europeu, seja incidências do campeonato, pronto, estamos habituados. E se esses gajos se atrevem a dizer alguma coisa amanhã, bem, eu penso nisso, penso que quando for buscar o Diogo ao treino e os outros pais, que há um ou outro que são benfiquistas também vão picar. Vou pensando nisso, sabes? Vou pensando em que tenho que me preparar para saber reagir. Sabes que há coisas que ainda hoje eu pensei, bem, eu tenho que melhorar muito enquanto pessoa ainda. Porque, imagina, eu fui ao shopping de manhã, a minha mãe faz anos também, olha, faz anos hoje. E estou tipo a ir ao Certo. shopping de manhã e tal, opá, e vi e estava lá um miúdo, pai, 15 anos, eu diria, 15 anos, com os pais, e ele com a camisola do Benfica. Mas eu estou a falar tipo Norte Shopping, não é? Já aqui muito perto, muito Porto, não é? Muito já central, não é? Tudo bem que é Matosinhos, é Leixões, mas é já ali uma zona ali um bocado perigosa. Tipo, eu não faria. Eu jamais colocaria um puto com a camisola do Porto no Colombo, imagina. Eu sei que não é o Alameda, mas não colocaria, tipo, temia pela integridade física do miúdo e dos pais. E eu ali, a minha primeira reação foi, olha que filho da puta, pá, mas tipo, eu depois penso assim para mim, eu tenho que ser melhor, tenho que ser a melhor pessoa. Tipo, qual é o problema do miúdo estar ali com a camisola do Benfica? Eu vou ser aquelas pessoas também que sai de mim e sai à noite e está a pedir para ser violada? Não, só coitado, meu. As pessoas podem usar a camisola do Benfica durante o dia e tal. Só que ainda não sou essa boa pessoa, percebes? E eu ainda estou no ponto de. Olha, este filho da puta. É só que lhe mandas assim um chapadão naquele focinho. Mas eu confesso que tenho que melhorar. Portanto, neste momento é para tu veres o meu estado de espírito e estou-me a tentar mentalizar para que amanhã eu consiga reagir bem a qualquer comentário, a qualquer interpelação que eu possa eventualmente sofrer. E, vê lá, acabou o jogo e eu como tenho que sempre passar no meu pai depois do jogo, depois de cada jogo no Dragão, eu vinha-me a mentalizar para não. O meu pai não vai ter coragem de me dizer alguma coisa, não vai mandar nenhuma boca. Não vai ter. Eu sempre estou a pensar, não vai ter. Não vai ter. E vinha-me a Teve. mentalizar e nem sequer me veio abrir a porta. Veio a minha mãe.
E eu fez muito bem. Um saber Muito está bem. fantástico. É um E, saber se estar calhar fantástico. contextualiza que o teu pai é benfiquista, não sei se o pessoal sabe. Não, o meu pai é leixonense. Ou Calma. isso. Depois, claro, tem aquela costela dos velhotes que todos os velhotes, todo o pessoal gordo de bigode tem de ser benfiquista ou caralho, não é? Estas merdas que não existem, mas pronto, eles também estão todos a morrer. Não. Agora não é com resultados destes que depois eles não vão deixar de existir. Claro, assim vão continuar a haver benfiquistas. É uma merda, não é? Andamos tanto tempo a tentar equilibrar aqui as coisas, de tanto em número de adeptos e já ultrapassámos em troféus e anda ali taco a taco e agora com resultados destes é para continuar a ver benfiquistas malucos, pá, que não sabem qual é a terra deles, essas coisas Equilibrar em todas. número de adeptos. Quem é que andou a tentar isso? Eu não me Não é importo tentar, isso. não é tentar, basta ganhar. Ah, ah. É uma coisa que Não, vem mas por isso. arrasto. Quer lá saber, não é como uma coisa que tu digas, olha, agora tu vais a Porto, agora tu vais a Benfica. Não, não, ganhas. Nos anos 60 É, ganhavam eles, com os Ébios ou Caraças, estão a levar isto tudo a eito. Agora é mais difícil, nós partimos de trás, não é? Nós éramos um clube de bairro e agora estamos. Não sei se estás a ver que eu estou a falar sobre tudo menos do jogo, que é, Fazes bem, fazes bem. Eu também vou meter aí eu, umas cenas desse género. sabes, portanto, uma coisa que também tens que melhorar é que eu não sei, eu não tenho esses problemas. sim, mas tu Ninguém não me. falas com ninguém. Eu sei. Até o próprio empregado da mesa sabe o que é que tu vais pedir sem te dirigir a Não, palavra, meu. exatamente. Eu só com um olhar ele sabe o que é que eu vou almoçar. Mas, mas é, mas é isso, pá. Isto demora muitos anos, porque as pessoas por si, eu percebo que eu sou uma anomalia. Normalmente a pessoa por si quer socializar e quer falar com pessoas e quer ter amigos e o caralho. E portanto as pessoas não é só a cara feia que faz com que as pessoas, não é só a minha cara feia que faz com que as pessoas não assumam à partida que eu não quero falar com elas. Também tem que dar, porque há sempre pessoas que arriscam, não é? Mas depois Sim. também tens de Eu, dar as eu, respostas certas para eles não voltarem a arriscar, percebes? certo. Não, E pá, isto é uma sobretudo questão. gajos de outros clubes, pá, Não, isto é uma não questão há também, lá problema. está. Tu acreditas sempre no bom senso, não é? Só que para ti o que é bom senso não é bom senso para as outras pessoas. Tipo, o meu pai sabe aquilo que eu sofro, sabe aquilo que eu passo pelo Porto, então limitou-se a nem aparecer Sim, mas e o seu não pai é teu pai. provocou. E é exatamente, mas qualquer pessoa sabe, ok, é melhor não, nem sequer dirigir a palavra ou tocar no assunto porque é uma coisa que sente. Não é como estas pessoas que vão mandar mensagens no WhatsApp que não percebem um caralho de futebol, não ligam nada a futebol, mas deviam saber o que uma outra pessoa sente, e então nem sequer se intrometer, o bom senso assim o diz, não é? Tipo, Uhum. pronto, Sim. mas lá está, não podemos. Outra coisa que é, eu nunca mando essas mensagens, nem nunca mandei na vida. Claro. Mas sim, essas coisas a picar Sim, e o caraca, acho que é uma, é uma, é um desporto que não é fixe de praticar, porque claro. Não, e calha a todos, não é? podes mandar a pessoas que não percebem um caralho de futebol, não é? E estão só ali, ok, É. pronto, só que às vezes só querem mostrar que sentem muito as dores de um clube. Bom, não interessa. O que interessa é que eh, Queres passar a palavra, certo? levar 4. Não vou passar a palavra, foda-se. O Prata também já falou tanto, agora estão os ouvintes, vão ter que levar comigo o tempo que eu me apetecer agora aqui libertar as minhas frustrações, porque foda-se, o Prata disse dois duelos, mas esqueceu-se de um que para mim é se calhar, epá, é engraçado que agora eu estou a falar convosco, e acabou de sair aqui um pop-up aqui no meu telemóvel e eu não sei o que é que é. Sei que é só tipo a falarem de um vídeo que anda aí a correr na net. É alguém a filmar de costas, o Vilas Boas, supostamente no intervalo do jogo, a ir ao balneário. Com um gajo. Vocês já viram isso? Não sei se já viram Não, isso. só li, só li. Agora, quando eu abri o Twitter, eu comecei a ler tanta coisa. É um, Já estava com uma azia tão grande, com uma é um cabeça gajo, enorme. é um E gajo que eu, está a filmar, mas que acompanha, tipo, o Vilas Boas vai com alguém ao lado, tipo outro, não sei se é um vice-presidente, pá, não sei quem é. Já vão ali pela parte do parque de estacionamento e entram e ele só deixa de filmar quando eles entram no elevador. Entram num elevador. Pá, não se faz a mínima ideia se ele foi ao balneário. Então, se ele foi ao balneário ao intervalo, para mim é um escândalo. Mas pronto, é só uma Mas parte esta como é situação. que sabia de ser a céu intervalo?
Pô, diz isso no título, é isso que eu acho ridículo. Eu não posso assumir que aquilo foi um intervalo porque diz ali no título imagens de quando Vilas Boas se deslocou ao balneário no intervalo do jogo. E tu nem sabes se ele foi ao balneário. Nem sei se é no intervalo, nem se sabe se foi no intervalo, porque só se vê ele entrar no elevador e não aparece mais nada. Nem Mas se sabes em foi, que não dia foi. que é e o caralho. Pronto, Certo, não, é não isso. vale a pena. É ridículo. Agora, tu, Prata, falaste no Eustáquio e o Pavlidis e o Marcano e o Di Maria, certo? E que o Anselmi tenta corrigir ao intervalo, colocando o Pérez no meio, na segunda parte, e o Eustáquio na direita. Mas, pior de tudo, ainda é o João Mário, que aí não inventa nada. O João Mário até fica com lá o Arthur Koglu e é comido sempre de cebolada. Ok. E Não, é comido sempre de cebolada. Nem foi não inventar. sei. Eu Nem não foi inventar. sei, porque a maior parte das vezes era. Pronto, por exemplo, no primeiro golo está o João Mário com o Arthur Koglu, mas depois, quando era impressão, o João Mário ia ao Carreras e o Moura ia em Aspas. Isso é outro Ia problema. pronto, Isso é e outro isso, problema. exatamente, e depois aí ficava 1-1 o Pérez com o Arthur Koglu. Isso Mas é outro sim, problema. também Arthur No, Koglu no, continua a achar que não é nada a sério, não é nada de especial e é incrível como teve várias oportunidades de marcar gol. ele partiu tudo na primeira parte. O também não o quero rasgar só no João Mário, porque de facto ele foi muito desapoiado do lado dele. O Mora, pá, coitadinho, Mora, coitadinho, eu não sei porque é que o Mora jogou mais caído para o lado direito. Isso foi uma das nuances diferentes de dos outros jogos. Nem percebi muito bem isso, mas apoio para o João Mário foi zerinho, zerinho. João Mário, uma nova, isso é também quando eu consigo perceber porque é que ele ao intervalo, se coloca Pérez no meio, porquê não trocar logo tudo? E fazer-se logo no meio uma substituição colocando o Martim, se era isso que ele queria, porque sujeitar o Estáquio agora jogar a central sobre o lado direito. Pá, porquê? Pá, não sei, acho que não faz sentido. Para isso eu até mudava até durante a primeira parte, mas também vimos que não era situação, porque o Pérez pá, pode ter ganho um ou outro lance de cabeça, mas foi ele, foi Zé Pedro, eles perderam os lances todos com o Pavlidis. Foi algo inacreditável. O Pavlidis fez de Gyökeres hoje e fez o que quis da defesa do Porto. E acima de tudo, opá, eu acho que ainda não se deu o devido ênfase a isto. Mas é que, ok, tu tiveste aquela oportunidade porque pressionaste bem lá em cima e uma hora pá, deslumbrou-se, não sei, ele não estava à espera e fez um péssimo domínio porque ele tinha lá condições para tirar para a baliza, fazer o que quisesse, ele dominou para trás e perdeu o tempo de remate, perdeu tudo. E tens esse lance do Samu, que é um grande contra-ataque, muito bem jogado, muito bem gizado, gostei muito, Samu 0. Agora, o Benfica, durante a primeira parte, pá, tem a sorte do jogo, ter feito aquele gol aos 50 Sim. segundos, opá, tem a sorte do jogo. O segundo gol é O um segundo gol é um piso piso, gigantesco, é gigantesco, mas um também não remate que se vai parar ao pé compreende. do. É incrível, mas não se compreende o posicionamento dos jogadores do Porto. Como é que aquele Sim. lado direito está completamente solto, está completamente vazio, um E, desprendimento brutal. Aliás, eu nem sei quem é que demora a subir no É o gol do Fábio. Porto. No gol do Porto, no gol do Benfica É o o primeiro. É Fábio, o acho Fabiano? eu. É o Fabiano? Acho que sim. Acho Pronto, que sim. Sem total demora a subir, certeza, mas mas também é. também é uma fração, sim. é uma fração. Mas Lá o primeiro golo começa a defender mal um lançamento lateral. Permites que o Pavlidis vá cruzar. com uma, Quase, uma quase troca que se aprende nos infantis. Uma é troca, tipo, incrível. quem está da linha vem para dentro, quem está na coisa vai para a coisa. Um que se aprende nos infantis. Uma troca é inacreditável. Como é que Muito bom. os jogadores do Porto são comidos nestas coisas, nestas coisinhas, eu não culpo o treinador, não culpo noutras coisas. Aqui, pá, são coisas de infantis em que eles são comidos de cebolada, Sim, enfim, não interessa. mas depois a forma como isso é outra coisa que eu ia falar depois, que é aquele cruzamento de pé trocado, a forma como nós sofremos 3 golos com esses cruzamentos é, é eu não sei, são jogadores, é a linha defensiva que não está bem, tenho as dificuldades, confesso
não tenho conhecimento suficiente para... Parece-me que no primeiro lance, se tivesse lá um gajo que não fosse o Eustáquio, ele conseguia cortar aquela bola. Não, Não sei. ele nem sequer estava lá, porque era o Moura que estava entre... Mas Ele está entre o Marcano e o Moura, o Pavlidis. Bom, sim, mas um gajo mais alto, um gajo do meio terá que ser mais alto. é que ele finaliza com o pé. O primeiro gol é com o pé. Sim. Por isso é que eu digo que se calhar o gajo que está lá no é lugar do incrível. Eustáquio é o gajo que está de frente para a bola e que pode atacar a bola, porque o Marcano está a ir atrás do Pavlidis e o Moura também. O gajo que está de frente para a bola é o Eustáquio. A primeira coisa que tens a fazer é ser agressivo sobre a bola e não deixar ser cruzamento. É logo o primeiro ponto. Agressivo sobre a bola e não deixar ser cruzamento. Ele está à entrada da área, pá, não está cruzado no meio campo. Agressivo sobre a bola, não deixar ser cruzamento. É logo o primeiro ponto. E depois podes ter a desculpa, ok, eles estão a subir de fora de jogo ali, porque eles até estão a fazer uma linha em condições, estão a fazer uma linha bem feita. Quando o Akhturkoglu recebe a bola, o Pavlidis está a quilómetros fora de jogo, só que depois vai recuando. E o Fabieira que mete em jogo, que é um gajo que nem devia estar ali, pronto, eu estava ali para casa, a linha dos três até estava bem definida, pá, é um piso do caralho o primeiro golo, ainda por cima de nós 50 segundos, pá, o segundo é um piso do caralho, sem dúvida alguma. Sim, mas podiam ter marcado outros que não eram piso. O Florentino não era, o do Akhturkoglu não era. O Akhturkoglu é imediatamente a seguir à falhança do Samu, imediatamente, é a jogada seguinte. Claro. Não faz sentido. Ora, nem mais, aquele remate enquanto o Diogo Costa depois fica ali a assistir de um monte de tempo, é um escândalo, que é o cabeceamento e depois o próprio cabeceamento e depois a recarga do Mas Tomás a recarga Araújo. também fora muito fora de jogo. A recarga, isso eu vi, estava 2 metros fora de jogo. Foram umas oportunidades atrás das outras, aquilo era manteiga. Então, depois do 2-0, os 20 minutos para aí da segunda parte, olha, nós podíamos sair de lá, mas de saco cheio. Mas de saco cheio. 5, 6, olha, o que vocês quisessem. Imagina, e estou a dar desconto. Se Vilas Boas foi ao balneário ao intervalo, o efeito foi espetacular, porque os primeiros 20 minutos da segunda parte foi o pior possível. É incrível. Mal demais. Aquilo que mais me custa é que tu, para além de não travares este Benfica, com 8 vitórias seguidas, ou 9, já vem 8 ou 9, já parece a outra época do Lages, foda-se, pá, e 8, 9, ainda por cima, dá-lhes uma confiança, Deus me livre, é que para além de não o travares, fazes o contrário, dá-lhes uma moral, que para mim eles já são os principais candidatos ao título, vão ganhar isto fácil. Fácil não digo, porque nem todos são o Porto, mas que puta de confiança que damos a esta equipa que nunca tinha mostrado assim grandes coisas. Mas e fodida com o Farense a meio da semana. Os lances que eles conseguiam no 2-1 em zonas já muito avançadas do nosso, mas de coisas tão fáceis de passar nas costas e nós sem reação, o Moura sem reação, o João Mário nem quer falar outra vez. O Marcano, pá, pronto, ok, deu aquela coisa de Cotorouca ali, líder, pá, já o segundo jogo consecutivo em que, ok, voltou o Marcano das limitações, que já sabíamos que tinha, das limitações, vem todas ao de cima, pá, no lance também, a semana passada foi a mão, no Estoril, caralho, mas hoje, pá, muito, ainda por cima quando ele é obrigado a pressionar tanto lá na frente, quando ele é obrigado a fazer sprints lá na frente para ir à linha, é 2 ou 3. Opa, para cruzar e tudo, para o que é que se pode exigir, não é? A um gajo como o Marcano. Enfim, há uma série de situações, eu acho que resume também um bocadinho isso, o Anselmi, lá está. Eu acho que ele quer apostar muito na estrutura dele, chegou aqui e pronto, ele tinha dois caminhos a fazer, não é? Ou era minimizar os danos e tentar meter os jogadores o mais confortáveis possível, ou então apostar na sua estrutura, naquilo que ele acha que pode marcar a diferença e aí sujeitar-se ao plantel que tem e estar exposto muitas das vezes. Eu já começo a achar que se calhar o Nico foi muito barato, porque fazes muita falta, bem, mas pronto, outros terão de aparecer. E neste momento, claro, custa muito estes resultados, custa muito estas exibições, há muita dúvida se realmente este vai ser o treinador do Porto, se é com ele que vamos
que vamos conseguir alguma coisa. E o facto de ele estar a ser teimoso até este ponto, mantendo a sua estrutura, a sua ideia de jogo, mesmo perante jogadores que não estão confortáveis neste sistema, está a resultar nisto. É que já existe uma enorme nuvem de dúvida se realmente ele é a pessoa certa para o nosso clube. E acho que isto só mostra que ele estar a ser teimoso em manter esta estrutura, que se calhar não está a ser a melhor opção. Bom, finalizado aqui o rescaldo, vou dar só o meu passado para o MVP, não vou falar muito do jogo, não é? Mas dá a importância do jogo, meu, porque de facto era meu, bem muito em baixo porque meu, foi a primeira vez que levei a minha filha mais nova, já tinha levado a mais velha, mas a mais velha não ficou seduzida pelo futebol, digamos assim, e então hoje estava com muita expectativa de a levar. Ainda por cima, quando vi que era domingo às 8h30, domingo às 8h30 já não vai, porque segunda-feira é dia de escola e tal. Depois lá vi que era férias, fiquei todo motivado e tal, não sei o que mais. Depois surge-lhe uma festa de anos às 4h30 aqui em Braga, de uma das melhores amigas, e fogo, lá não vai outra vez, lá convenci e tal, convenci a dizer que ia ser um jogo diferente, que precisava de vir, porque era completamente diferente dos outros jogos e tal, e não sei o que, não sei o que mais. E, e correu tudo mal, não é? Correu tudo mal porque aquela adrenalina, que tivemos, que tem sempre uma sensação diferente no Porto Benfica. O gol logo no início do jogo fez logo abrandar um bocado. E apesar de termos tido esses minutos em que houve esse broar, houve ali alguma intensidade e alguma vontade de ganhar, e pensei que, claro, pá, meu, não é? São muitos anos, e o Benfica pode vir cá a festejar o título e coisas desse género, e nunca passa, mas de facto não tivemos capacidade de suster. E pronto, e depois facilmente a desmoralização veio para as bancadas também, não é que estamos numa fase, como sabemos há muito tempo, das bancadas divididas, e eu disse-lhe, não, hoje não há divisão nenhuma, hoje há só Porto, vais ver, não sei o que, vai ser um ambiente, pronto, e com essa frustração toda do que aconteceu, não é? Ao ponto de levarmos 4, e estávamos a ver aí os dados históricos, o Prato estava a dizer que não sabia se tínhamos sofrido algum golo em clássicos assim tão cedo. Eu não sei muito bem, o meu primeiro Porto Benfica foram 3-0, mas foi um Porto Benfica diferente, porque foi a última jornada de campeonato naquele ano do Ivites, e que ficamos muitos pontos à frente, portanto foi um 3-0, foi uma festa, não foi bem um Porto Benfica com aquela intensidade de ser um Porto Benfica. O que eu me lembro de um Porto Benfica com o campo todo cheio e um broar nas bancadas inacreditável foi no ano seguinte, ano que não fomos campeão e que ficou 0-0. E pronto, mas essa adrenalina era o que eu estava a tentar esperar que acontecesse, também não aconteceu, portanto fica aqui a minha frustração de, pronto, nem nisso foi diferente, o jogo não correu nada bem, e fica aqui a história deste primeiro jogo e de uma frustração muito, muito grande. Para MVP... Eu só acho é que te dizer uma coisa que eu não sei se concordo, que é, correu tudo mal. E eu, pelo que vi, sobretudo no início da segunda parte, eu acho que podia ter sido bem pior. Sim, e não é aquela tudo cena mal. de tipo, se o adversário marcasse todas as oportunidades que teve e nós não marcássemos nenhuma das nossas, éramos goleados. Pronto, isso é uma lapaliçada, não é? Nestes jogos. Mas eu acho que da maneira como o jogo estava, no início da segunda parte, aquele 4-1 já vem do nada, não é? É a última jogada do encontro. O jogo ia acabar 3-1 normalmente. Mas o 4-1 até põe alguma... o resultado fica um bocadinho mais parecido com o que se viu, não é? 3-1 ia mascarar um bocadinho a exibição péssima, sobretudo no início da segunda parte. Se não, correu tudo mal era no que teoricamente... Não, eu estava a pegar nisso só para dizer que realmente até nem foi mal o resultado para o que se viu. Certo. Não, mas por exemplo, a título de comparação, na minha outra filha, as duas a vez que levei a levar ao Benfica, foram aqueles 2 jogos durante o Covid, de que separados por uma semana, e foram 2 jogos brutais, o 3-0 e o 3-1. E portanto, aí sim, pensei que a injeção portista estava mais do que dada, mas esta injeção portista está dada, correu tudo mal, mas ela vinha
completamente ressabiada com o cântico que eles puseram ali no final da primeira parte, que não sei se foi, se foi ou não noticiado por alguém ou se já apareceu nas redes sociais, né? Ali para o nosso Jorge Nuno Pinto da Costa, ela estava completamente cega com isso, completamente cega. Por isso, pronto. Mas enquanto não ganharmos a primeira vez, vamos levar com isso. Não é? Certo, mas não, Já se é sabe. aquela. Sim, é o que Até, é, né? até aquela que de Leixões na segunda liga tinha uma coisa parecida. Era. Pronto. Não era bem igual, pois não, Pis? Era qualquer coisa deste género. Ai Era não. e o velho já morreu, acabou-se a mama. Pois é, era Era para mais a pós, claque. era mais Era mais pós-super, para a era mais claque. Está pós-super. bem, está bem. Era diferente. Era. Pronto, olha, quanto a MVP, meu, eu ia pôr no Varela. Foi o que eu achei que teve bem. Se calhar vocês vão lembrar-se aí de lances que nem por isso, mas Ui, não. principalmente naquele. Hã? Eu acho que faz mudar quando eu der o meu. Ah, é? Mas Eu, naquele período da primeira parte, meu, está muito em jogo, está a recuperar muitas bolas. No nosso melhor período, eu vi o Varela muito em jogo, pela intensidade, etc. Mas diz lá então qual é o teu? Diogo. Oh, meu, eu ainda não vi na televisão, meu. Eu ainda estou muito cego, tipo, os lances que vocês estão a dizer, eu estou a ver, mas muitos deles foram anulados com Mas, fora de jogo, não é? Que se calhar nem eram. mas E esses da primeira parte que estamos a ver mais longe e pronto. E depois acho que a questão do Diogo, sim, duas bolas que levou na cara, pelo menos, ou algo do género. Mas há uma ou outra que eu acho que ele, se tivesse saído melhor, tinha agarrado a bola. Não tinha levado com ela nas trombas. Não sei. Acho que há ali um desposicionamento. Mas, o meu, é o que eu digo. e a última bola, apesar de tudo, acho que era defensável, o 4-1. Tanto que ele defende, só que a bola vai para dentro da baliza. Mas mesmo Sim, assim, ter as bolas de golo que tirou, pelo menos, eu acho que foi pelo menos umas 3. sim. E do Piche? Ainda tens aquele remate do Sheldon Hope que ia ser mais um piso monumental, que a bola sai a rasgar o poste. Sim, que vai por Vamos cima e ver. vai por cima dele. Sim, Há outro que é foram um muitos remate lances. na malha lateral que a mim deu-me a clara sensação que foi golo, ainda por cima os outros a gritar golo, assim lá em O Di cima. Maria foi no Mais início da uma segunda Di parte. Maria, sim. Jesus, ui, aquilo foi um Ele foi massacre. Muito louco, mal. ele dali não costuma falhar, ainda por cima Ah, contra o Porto. foi um massacre, foi um massacre. Eu não sei, sinceramente. Eu até estava a pensar em dar algum Gonçalo Borges pelos cruzamentos e pelo cacete ao Otamendi. Se calhar no estádio, eu lá no estádio até apareceu assim uma coisa aí, mas se calhar mais bem na televisão, se calhar deu ao de leve. Mas eu se calhar vou dar algum Gonçalo Borges. Pá, mexeu com o jogo, lá uns cruzamentos. Ah, Se calhar ajude o cruzamento, do outro lado, o William Gomes só fez um cruzamento, mas deu gol. não é? Depois eu até estava na dúvida quem tinha feito cruzamento. Foi o William. Ah, pá, há também, já depois do 3-1, o Moura, às vezes também, às vezes diz um bocadinho, mas lá está, também não quero estar muito porque já devem estar Sim, sim, sim. esgotados, estão cansados e, pá, mas há um ele faz o mais difícil, o gajo bem em pique por lá fora, sobre o lado esquerdo, ganha a bola perfeitamente, pá, tinha tempo para levantar a cabeça, mas ele decide cruzar quando não estava lá ninguém. Não sei se o Uhum. Gonçalo Borges devia estar lá. Ok, se calhar o Gonçalo Borges devia ter também acelerado e se calhar devia estar lá. Se calhar devia. Se calhar o Samu, em vez de ficar para trás, podia também ter aparecido. Podia ter feito alguma coisa. Agora, o que o Moura não pode fazer é cruzar daquela forma porque por isso simplesmente não levantou a cabeça. Não levantou a cabeça. Pá. Ali era qualquer coisa, então, ou ficava com a bola, ou tentava um passo atrasado para o Samu, embora ele já tivesse muito marcado. Agora faz um passo, assim, sem menos. E depois ainda fica a mandar vir, tipo, ei, devia estar lá, devia estar lá. Foda-se, levanta a cabeça e sabe que não pode passar para ali. No Só não final, é, só não é depois do 3-1. Porque ele, ou estou enganado, não, ele não saiu pelo William Gomes. então pois, então não pode ser. Não, É, mas acho que é depois de 3-1. Então não sei se foi pelo William Nuno. foi, eu já vi. Foi? Então, Sim, então foi mas antes. o William Gomes, pois não sei. É depois desse lance, prata, que ele sai. Pois é, ele sai Que nesse ele lance, está ele despercebido até sai, para sim, sair, sim. etc. É E depois entra o desse William lance que ele Gomes sai. e logo pouco depois foi o nosso gol. Então é isso, então é isso. Então é isso. Pronto, então é isso, até lá antes, está bem. Pronto, olha, vamos ler os comentários do pessoal.
Há mais alguma nota final ou algo desse género? Eu Martim só queria, Fernandes, a central direito. Parece-te bem? era isso, eu queria falar só Era isso? brevemente sobre Fogo. isso. Não, Isso. ia falar das substituições que me pareceram um bocadinho eh, estranhas. Eu percebo o, eh, o Martim para um dos defesas ser o defesa do lado direito. Aliás, nós quando soubemos da contratação do Anselmi, sabíamos que ele usava com a linha 3, nós estávamos a olhar para as opções do plantel e opa, se calhar é possível ele encaixar ali o Martim. Mas ainda não tínhamos visto isto. Mas manter o João Mário e ainda ter o Gonçalo Borges ali, não me parece que faça grande sentido. É muita gente a preencher as mesmas zonas. E achei uma opção um bocado estranha, que depois, apesar de ter resultado numa das nossas melhores oportunidades na segunda parte, que é uma jogada entre o Gonçalo e o Martinho, depois o Samu cabeceia por cima, acho Antes que do 3-0. antes do 3-0 também, muito pouco antes do 3-0, mas acho que depois o Anselmi teve que corrigir, não é? Teve que corrigir, depois meteu o Zé Pedro. Mas não gosto do tipo de substituições que correm tão mal e quando estava à espera que corra mal, depois terem de ser corrigidas 5 minutos depois, que foi o que ele fez, ainda por cima, acabou com, ao corrigir isso, voltamos à tal linha de 3 com 3 centrais mesmo, Marcano, Pérez e Zé Pedro. Pá, não, eu pensei que já tínhamos passado essa fase dos 3 centrais, mas lá está, ele voltar a fazer a linha de 3 com esses 3 demonstra que percebeu que não podíamos sofrer mais golos naquele jogo, acabamos por sofrer na mesma, mas teve cagufos, não é? Bem. Olha, vamos então aqui ler os comentários do pessoal. Como esperado, são muitos, não é? Diogo Torres, nós conseguimos fazer em poucos meses o que os de Lisboa tentaram durante anos. Parabéns. Amanhã o palhacinho da Foz aparece com mais areia para os olhos e a banda segue. Fomos humilhados em casa. E quanto a Anselmi, que vá para a PQP. A conter-me Quem aqui era? nós. Diogo Torres. E pronto, e aqui a frustração É outra completa. coisa, Pensei que não tinhas outra dito. coisa, outra coisa também que ainda tenho que ver se concordo com isto ou tentar perceber o porquê. Eles de castigo não vão ter com as famílias e vão voltar para o hotel. Como assim? Não sei. Nós? Sim. Não sei até que ponto as coisas resolvem-se assim, não sei. Mas quem é que disse isso? Onde é que leste isso? Bem no jogo. E este tipo de castigo, Eles saíram não de sei. caminhonete do estádio. Não sei. Não sei se isto é. Mas pronto, olha, não sei se é para mostrar, não sei. Não sei se isto é. Não sei até que ponto é que isto, ok, foda, realmente nós não podemos tornar a fazer isto. Não, vamos para o hotel. Não podemos ver as nossas. Não posso ver a minha mulher, os meus Mas filhos, foda, não há me uma deixar. coisa, Não sei. eu não sei se é isso que se está a tentar fazer, mas nós não abordamos essa questão. Uma das grandes diferenças que há entre o Porto e o Benfica de hoje em dia, mais do que questões táticas e qualidade dos jogadores, que também existem diferenças, sobretudo na qualidade dos jogadores, mas acho que não tenho o Lage como grande mestre da tática. Não sei se o nosso vai ser, também as dúvidas vão aumentando, não é? Como o Pis diz, à medida que os jogos vão passando e os resultados não vão aparecendo, temos logicamente que ir juntando dúvidas sobre Anselmi, mas uma das coisas que falta é, primeiro, um misto de experiência e liderança que não temos. Nós não temos, com o Marcano melhoramos um bocadinho nisso, mas pouco mais temos, não é? Não, e é uma coisa que no adversário
tanto no Sporting como no Benfica, temos referências de plantel, temos jogadores para pegar na equipa e alguns deles foram contratados há pouco tempo, não é? Tanto o Benfica como o Sporting tiveram a capacidade de ir buscar avançados de 26 anos, não é? Ou de 25 anos, e nós vamos buscar avançados de 19 e aos avançados de 19 juntamos um miúdo de 17 atrás, não é? Basta ver o gajo que marcou 3 golos hoje no Dragão, não é? Quanto é que lhes custou por e a exemplo, idade e que o tem. gajo e o Gyökeres, quantos golos já não nos marcou? E Vamos buscar o Bruma. e quanto dinheiro custou o Otamendi, por exemplo? Quanto dinheiro custou o Yulman? Quanto dinheiro custou... Vamos buscar um Belhotti, 30 o anos. Belhotti, o Di Maria, quanto dinheiro é que custa ter o Di Maria a jogar? Mas são jogadores que em circunstâncias, em certas circunstâncias podem ser maus, por exemplo, estamos a lembrar do episódio do Laje gravado na garagem do Estádio da Luz após o jogo com o Casa Pia, em que os gajos mais velhos nesse jogo foram os piores em campo, não é? Ninguém... Mas a verdade é que nestes jogos aqui a tarima tem-se notado, sobretudo por causa quando confrontada com a nossa falta de tarimba, porque estes mesmos gajos, contra a tarimba da equipa do ano passado, que era um perfil diferente, tínhamos, além de termos Taremi, tínhamos outro tipo de jogadores, tínhamos outro tipo de experiência e tínhamos outro tipo de qualidade. A mistura do ano passado, também com o que tínhamos no banco e com os jogadores que tínhamos em campo, e com o Pepe, não é? A mistura deste ano, eles saem sempre a ganhar, sobretudo nestas, por isso é que saem goleadas, não é? Não é só derrotas, saem goleadas. Não teres um Otáviozinho a meter nojo na menina. Exatamente, o Otávio dos anos anteriores. São jogadores que nós já não temos esse tipo de jogador e é uma coisa que nos faz muita falta. E eu não sei se é obrigar os gajos a estarem uns com os outros, a fazer isso, que vamos criar líderes assim instantaneamente. Não, os gajos têm que se ir impondo. Ou então, se não vemos ninguém para se impor, vamos ter que contratar jogadores, vamos ter que abrir os cordões à bolsa, vamos ter que contratar esse tipo de jogadores. Porque os nossos adversários fazem, não? Se nós não conseguimos criá-los, vamos ter que os contratar. Mas não acho que é por juntar toda a gente numa caminhonete ou numa sala de reuniões num hotel que isso se vai resolver, não é? Também tem a ver um bocadinho com liderança de campo, liderança técnica, liderança de presidente. Tudo isso tem que melhorar. Mas acho que primeiro, estão-me a dar a notícia, é um primeiro show-off para se mostrar que se vai fazer alguma coisa ou algo do género, não sei. Mas se calhar por ser show-off é que me irrita. Pois. Porque quando perdeste 4-1 na Luz e muita gente aponta essa coisa ao Vilas Boas, ele fez questão de dizer, toda a gente soube que o Vilas Boas foi indignado ao balneário e que deu uma retranca nos gajos. Mas é uma coisa muito vulgar isso. Mas eu não gosto, sinceramente não gosto destas reprimendas públicas é óbvio que eles vão ser repreendidos, mas porque é que tem de demonstrar ou de fazer passar que não, somos muito duros com estes gajos? O Vilas Boas é duro com o plantel. Mas foi o Vilas Boas que contratou o plantel, não é? Foi uma opção do Vilas Boas contratar um treinador de médio prazo em janeiro. Voltamos aos episódios da altura em que ele foi contratado. Foi o Vilas Boas que aceitou vender Galeno e Nico nos últimos dias de mercado. Mas isso não invalida que ele não possa dar reprimendas. Agora fazer isto... Contratando para os seus lugares um gajo de 19 anos e outro gajo de 19 anos. Não é para os seus lugares, no mesmo mercado. Portanto, nós estamos a diminuir o nível de qualidade do plantel e de
e de experiência. É uma coisa consciente. Estamos a apostar num treinador novo, estamos a apostar em jogadores novos. Pá, depois não podemos querer que eles de repente se façam homens. Não, é um processo lento. É um processo lento. Portanto, eu não quero que sejam contraditórios. Assumam o que estão a fazer, caralho. Não, isto é um ano zero. É um ano zero, isto é um porto de médio prazo. Assumam. Não é, cada vez que corre mal, ir mandar uns berros aos meninos. Não, que não faz sentido, é contraditório com o que eles estão a fazer. Não, nós estamos, ou acreditam no processo ou não acreditam. Agora dar estas enfim, sou um bocadinho a falso, sinceramente. Muito bem. Vamos continuar então a ler. AVS tem de parar para pensar, deduzo que se fosse AVB. A escolha dos dois treinadores foi escolha. Esqueci de dizer quem foi. Pedro Almeida. Pedro Almeida, AVB tem de parar para pensar. A escolha dos dois treinadores foi escolha sua e não da anterior direção. Esta época foram gastos muitos milhões no reforço da equipa. Acrescentaram alguma coisa ou só vieram aumentar o número de flops? Falar sempre dos financeiros. Ok. Falar sempre, ele depois diz mais à frente. Pensei que falar sempre dos problemas financeiros já não convence. Já não sabia que a situação era esta. Ficam aqui o comentário de Pedro Almeida. Mas sabia, mas alguém tinha que fazer alguma coisa, não é? E além disso, gastou-se muito dinheiro na equipa, mas os que se vendeu-se ainda mais. Não é certo que a equipa esteja melhor. Antes, pelo contrário, eu acho que se desinvestiu na equipa. Marco Pinho. Não temos nada, não temos equipa, não temos alma. O técnico acha que está no México. Só de pensar no risco que vamos correr ao fazer uma equipa para estas ideias até dá arrepios. Mas vamos lá pôr a orquestra a tocar enquanto o barco vai ao fundo. E não se esqueçam, a culpa é de Sérgio Conceição e de Pinto da Costa. E já agora, a AVB não vem a público hoje? Para além da merda que a equipa jogou, a atitude da PSP contra os adeptos do FCP é aceitável? Se calhar para ele é normal e até desejável. Forte com os da casa, mansinho com os de fora. De facto, passou-se ali algo com os coletivo que não se percebeu muito bem. Afinal, foi quando foi o segundo gol deles, que até estava o pessoal da nossa bancada estava assim um bocadinho distraída, ou algo deixante, estava-se a olhar para lá, etc. E ao mesmo tempo também foi o gol deles. Mas não percebi o que é que se passou. Não percebi. E depois acho que ainda houve ali mais alguma coisa na segunda parte, sem ter a Sim. certeza. Sobretudo também há outra coisa, que é na outra claque, na claque do adversário, aquilo foi fartar de vilanagem, sobretudo com pirotecnia e o caralho. Sim, e aí não entrou ninguém. Não houve invasão aí. E foi também um período largo em que eles estiveram lá com as tochas. E eu não sei se chegou a chegar alguma cá em baixo. Eu depois estava atento ao jogo, espero bem que não. Eu acho que não. Merdices, Sinceramente acho que não. Azul de origem, muito triste, fomos completamente vulgarizados. Estou cada vez mais desiludido com esta equipa. Cheguei ao ponto de me sentir feliz na altura do 3-1 por ser um resultado de me sentir feliz na altura do 3-1 por ser um resultado para o que estávamos a fazer agradável. Não sei o que somos hoje, mas sei que somos tudo, menos Porto. Jorge Pinto, equipa amorfa, falta de qualidade, de raça e psicologicamente muito fraca. Uma sombra do que é ser Porto. AJ Cruz 72. Olá, que tal? Na merda, Mr. Anselmi. Entrada em falso, felicidade deles em marcar cedo e nós não termos aproveitado os erros deles, mas deu sempre a sensação que eles nos podiam marcar a qualquer momento. E foram fazendo bolas no poste, defesas do Diogo e péssima abordagem no Anselmo. Sabia-se que iam jogar em contra-ataque, meio campo demasiado macio, Varela sozinho, Eustáquio preso pelo Pavlidis, nunca se incorporou no meio campo. Mora, PP, presas fáceis para eles. Auschners, bem posicionado para cortar a saída de bola do Marcano. Aulas deles a saber de onde nos deviam explorar. Anselmo, estás em Portugal, Europa, não é o campeonato argentino. 8-2 do Laje, vergonha. AVB, devia dar a entrevista agora. Vamos continuar a desculpar com o passado até quando? Vítor Bruno, quando saiu, estávamos em igualdade pontual com o Benfica, agora estamos a 12. Mas a culpa é dos Super Dragões não cantar. Tirando os Super Dragões, estavam 40 mil portistas, mas não sabem cantar.
Fica aqui o desabafo também do AJ Cruz 72. Mas os coletivos também cantam. O coletivo. O coletivo, É. sim. Já bem corrigido pelo Pis. Mesmo quando levaram porrada, continuam a cantar. Obi-Wan Kia, este treinador não presta. Os jogadores são fracos. Mais telegráfico, mas na mesma onda. Não quê? Não gosto dessa história dos jogadores fracos. Anota. Prefiro olhar para o treinador, prefiro olhar para quem construiu o plantel do que... Isso é dizer que os jogadores é fraco, é uma análise um bocado... Parece que estamos a desresponsabilizar o treinador e quem construiu o plantel, sinceramente. Diogo Costa, Martim Fernandes, Alvarela, Samu e Rodrigo Moura são estes os grandes jogadores que temos. A realidade é que um Benfica muito fraco é muito melhor do que nós. O plantel é muito fraco e o treinador é uma incógnita. Estamos a viver tempos muito negros. O comentário do 1893, não sei se tinha dito o nome. Lipe Gomes, não está fácil para nós. PP 0, Pérez 0, Eustáquio 0. 3 peças a nanar e a mesma equipa que arrebentou o Estoril parecia a malta do joguinho no Indoor. Psicologicamente temos um plantel fodido, desculpem em francês. Abraço. Hélio Marinho. Custa-me acreditar que o Anselmi é só isto, custa-me acreditar que este plantel é só isto. Em novembro disse que nenhum treinador do FCP podia ter um resultado destes contra este adversário e manter-se no cargo. O que digo agora? Ajudem-me. Destaque fora de campo para a intervenção policial junto do coletivo, minutos depois de cair uma tocha na bancada dos adeptos do FCP, vinda das bancadas visitantes. Pronto, afinal caiu. Estás a ver, foi isso. Por isso, eles devem ter ameaçado. Parece-me que foi isso. Aconteceu ali qualquer coisa do outro lado e alguns dos gajos devem ter decidido ir em direção à polícia zona, a mandar ir por eles não estarem a mandar a fazer nada. Pois, não sei. Mas é isso, é na sequência de eles estarem as tochas todas. Pode ter sido então alguma ainda veio parar cá em baixo, portanto, lá está. Espero que haja consequências. E lá está, esses destaques que gostava de ver na imprensa, nomeadamente também a cena do Cantinho, gostava muito de ver essa cena, porque há e tal, é daquelas cenas que são inadmissíveis e que costumam fazer uma fantochada enorme. Mas... Nós lembramos da cobertura enorme que teve uns cânticos sobre a Chapecoense e o Benfica na altura. Não? Estás a ver, exatamente. E também nos lembramos de ver o Macaco a dizer ao pessoal para não insultar nada, porque o Presidente tinha pedido, quando o Eusébio faleceu, que calhou precisamente num Benfica-Porto. E o estádio teve... O estádio não, nesse caso os jogadores estiveram em silêncio nesse jogo e o Macaco estava virado para o pessoal a dizer para não insultar, que seria natural no sentido desta rivalidade e destes cânticos, porque o Presidente tinha pedido. E portanto é isso. Acho inadmissível. E acho que sim, que devia haver pelo menos essa cena, tanta coisa que noticiam, e agora este é um bom exemplo da cena do Chapecoense. Mas ninguém manda neles, nestes atrasados mentais das claques do Benfica. Certo, mas nem sequer os conseguem pôr a inscreverem-se num sítio, nem precisavam se inscrever todos, nem sequer isso conseguem, quanto mais mandar neles. Né? Estão de facto, eles cantaram na primeira parte e não me lembro deles terem cantado mais. Eu não sei se poderá ter havido também essa comunicação. Mas também posso estar desatento, já a Ásia era muito grande. Pronto, temos que ajudar o Hélio Marinho a dizer relativamente a esta situação. Eu aqui tenho que concordar um bocado com ele, como é óbvio. Não é questão de despedir, etc. Mas são jogos que a mim deixam-me louco. Se na primeira parte tivemos a reação, eu não consigo encontrar palavras para na segunda parte, mesmo que taticamente as coisas não tenham bem, pelo menos naquela entrada, lá está, pelo menos no cacete como o do Varela, eu acho do que Gonçalo Borges, e a entrada na segunda parte tão amorfa, tão em baixo, parece que não se percebe, porque tinhas que reagir, ali no início da segunda parte tinhas que reagir, tinhas que correr, até podias correr mal, mas nada, não.
Foi aqui até aos 15 minutos, até à substituição do Gonçalo. Podemos já se calhar até começar a tirar algumas conclusões da época e se calhar no final vamos chegar à conclusão de que se calhar o Vilas Boas demos a melhor época dos últimos 40 anos, mas se calhar também nos vai dar a pior. E não deixa de ser irónico, não é? Mas lá está. Sim. Mas vamos ver, ainda temos Não faltam estou a ver a alguns ficar jogos. em terceiro. Pois é isso, é que basta ficar abaixo de terceiro para ser a pior. Match day, tudo muito imaturo em campo e no banco. Jogadores que não percebem onde e como pressionar ou quem deve sair a determinados espaços. Parece-me que este modo de jogar não nos ajuda em nada. Depois a atitude e a falta de qualidade de alguns jogadores fez o resto. Boa gravação. Por exemplo, o pressing na segunda parte não apareceu, se calhar porque na primeira parte calhou muito mal, não é? Porque eles tiveram 4 ou 5 oportunidades escandalosas. Mas mesmo no início da segunda parte há uma que o Varela até ganha muito Recupera lá ali acima no da área início. e o Sim. gajo até marca falta, a malta até reclamou. Ou seja, foi uma coisa que foi esmorecendo, mas acho que foi mesmo pela forma como o jogo estava a correr. Mas ali o início eu não consigo compreender. O início da segunda parte não consigo compreender. É difícil de perceber. Pinto da Costa Forever. Dizer o quê? Digam vocês, se conseguirem. Foi mau, vai ser uma semana má e vamos passar mais tempos angustiantes. Resta esperar que se cuidem bem, treinem mais e melhor e comecem a tentar devolver o Porto aos bons dias. Este foi demasiado mau. Anyway, vida de adepto é foda. É um bocado isso. Estas... Toca a Philip todos, Leite. pá. É isso. Philip Mas Leite. falar em vida de adeptos, agora mais uma farpa para a malta alguns adeptos que não sai de nenhum jogo do Porto a 20 minutos do fim. Houve. Não saio de nenhum jogo do Porto, nunca saí, nem nunca vou sair 20 minutos antes do fim do jogo, sobretudo por causa do resultado. Ora, se tiver alguma coisa, se houver alguma emergência, não sei o que é, sai, obviamente, se tiver que sair. Mas sair a 20 minutos do fim por causa do resultado, não, acho que a equipa não merece. Nós somos adeptos do Porto. Porto em qualquer circunstância. Não sou adepto do Porto quando o Porto dá 5. Não sou adepto do Porto, sou adepto do Porto. Perfeito. E é uma homenagem que temos que fazer aos nossos avós, aos nossos bisavós, que levaram com merdas destas durante muitos anos e continuaram a ser portistas. E continuaram a ir lá ver a puta de jogos. Não podemos passar a burguesar-nos, só porque as coisas correm mal. Não. Estamos ali. Isto não é desporto. Não é clubismo. Temos que sair 20 minutos antes do apito porque estamos a perder 3-0. Por amor de Deus. Não é o portismo que eu defendo, pelo menos. Filipe Leite, 2 humilhações no mesmo ano, só me lembro hoje, aos 40 anos. E agradeço que hoje não tem o mesmo problema impacto enquanto adolescente e no dia a seguir tinha aulas e aturava ênfase. Só queria esconder-me. Hoje dou a cara. Meter Martim como terceiro central pela direita, acho que deve faltar aqui, pareceu bem, apesar de não apertar o Pavlidis no terceiro. Meter Zé Pedro pareceu-me mal. Borges à frente de Namazo e William é incompreensível. O rival foi melhor, começou melhor sem saber como, e isso foi decisivo para explorar o contra-ataque e uma defesa terrível. A atitude e a vertigem da procura do ataque tornou-o um alvo fácil. Se não atacamos e perdemos 1-0 e só fizemos um remate enquadrado, era criticado. Se ataca e vai atrás de prejuízo, arrisca-se a ser goleado, e assim foi. Temos que ser coerentes, ou queremos atacar ou queremos defender. Com esta defesa, nenhum nem outro, não dá. Somos uma equipa macia até para fazer faltas impressionantes. Eu acho que não. Eu acho que a estratégia do Benfica não mudou nada por acaso faltou dizer isso há pouco, por terem marcado aos 40 segundos. Acho que eles iam jogar assim. E nós íamos jogar da mesma forma. Portanto, acho que o golo afetou muito o jogo por causa daquilo que falei, do medo cénico, mas acho que taticamente não mudou nada ao jogo. Pelo menos tem essa.
É Boa. impossível saber, mas acho que é isso. Alexandre Costa, as pipocas estavam boas? Aqui na parte do comentário do Dizem Coisas. Não sei se o Alexandre Costa é portista ou se é de outro clube e está a mandar só o bitite. Pedro Pedrosa, não há muito a dizer, falhanço total e resultado humilhante. Adriano Alves da Rocha, um soldado se é bom, se de quem o lidera for bom. O esquema tático não serve e temos mais 6 jogos pela frente. Por este André, vamos tentar ir a uma competição europeia para a próxima temporada. Entenda-se, ir à Conference League. Claramente foi mais um erro de casting. Acho que o Adriano é a primeira vez que comenta. A Conference League é muito difícil, ó Pis, não é? Teríamos que perder o lugar para o Santa Clara, é isso? É claro Para que o vais Vitória. ali Porque vais a final da taça vai ser Benfica Sporting, provavelmente, não é? Portanto, a partir Ok. daí, mas vais Tá às bem, tá bem. pré-eliminatórias da Europa isso League. aí o que a Conference League, não sei, é possível que haja pessoas a dizer isto como se fosse uma probabilidade, não. É muito improvável por tirar a Conference League. Sim. Mas agora, ficar em quarto e ir às pré-eliminatórias da Liga Europa, é muito provável. Aliás, e aí se perder, aí sim é que vamos à Conference League. Certo. Viva a E senhada. não sei como é que fica a tua época desportiva. Depois do Campeonato Sim, Mundial sim, do sim. Clubes, teres de começar a época logo a seguir. Não sei. Eu imagino que seja tipo de pai as primeiras pré-eliminatórias da Liga Europa e a final do Mundial de Clubes deve ser que 2 semanas de diferença É entre isso. uma coisa e outra. Não deves ir longe no Campeonato Mundial de Clubes. É a tua sorte. Sim, por este caminho sim, é verdade. Vamos lá. Viva a senhada. A troca de treinador em janeiro está a correr lindamente. Anselmo está a ser torturado por um plantel de medíocres e ficam dúvidas se não será já um problema também. Das decisões esportivas da ABB, aproveita-se a equipa feminina. O resto é um festival de mediocridade. Eu Às acho outras que cruzes, dizes. nós ainda não falamos, mas os resultados a formação, as equipas de formação também acho que estão melhores. Pelo menos melhor orientadas, digamos assim, apesar de nem todas as equipas estarem a fazer campeonatos bons, estão todas na luta. Todas na luta pelo campeonato, o que não acontecia no ano passado. Há uma que não está, que é os sub-17B, que estão muito mal. Mas todas as outras, mesmo os sub-15B, está tudo na luta pelo título. Portanto, mas sim, a B e a A, meu Deus. A B hoje respirou mais um bocadinho. Sim, mas caiu do céu, caraca. Aquela expulsão no final da primeira parte. E o Oliveirense foi ganhar a Portimão, não é? Portanto, Sim, mas por outro aproxima-se de lado, nós, sim. mas se ganhasse o Portimonense, ficavas com o play-off quase garantido, não é? Mas Assim assim a não. possibilidade de te Mas safar de ir estás à mais perto do primeira. Portimonense, não é? Certo. Para terminar, a J Cruz 72, se ficarmos apurados para a Liga Conferência, fica um lugar anual livre no setor 24 na próxima época. Estás a ver? Por isso é que eu tive de dizer há bocado, não vamos à Liga Conferência. Mas sinceramente, quer dizer, mais uma vez, só se correr mal a pré-eliminatória da Liga Europa. Nós vamos à Liga Europa. Muito bem. Porque Prontos, essas coisas comentários. repetem-se tantas vezes, sobretudo nas redes sociais e não sei o quê, pá, que um gajo às vezes perde a noção se é verdade, se não é verdade. Não é. Sim. Não é que melhore muito o cenário, não é? A Liga Europa é o que é. Vamos então encerrar aqui o Tasco. Tenho aqui a garganta ainda um bocadinho arranhada, portanto ainda soltei um bocadinho. Vamos olha, deu para isso. Próximo jogo. Malta à nossa volta gritava mais para a tribuna do que para o campo, cara. Yes. Também era 2 ou 3. Sim. Mas pronto. É o normal, não é? Estamos divididos, portanto. É um bocado isso. A Não deve frustração ser fácil um gajo estar-se a sacrificar, tem muito a título pessoal, bem ou mal, a tentar fazer alguma coisa pelo clube. Bem ou mal, atenção, não estou a dizer que o Vilas Boas está correto em tudo que faz ou o que deixa de fazer, mas Não, até podemos dizer sacrificar-se que
Em Sacrificar, muitas coisas já vimos que não está a correr bem. mas sacrificar a vida pessoal, acho que podemos todos concordar, sacrifica. E ter, que eu também compreendo, as emoções de futebol apetece insultar toda a gente, apetece destruir toda a gente, apetece mirar-nos para todo o lado, mas se um gajo a fazer sacrifícios e depois a ter que levar com os adeptos, com os insultos, com palmas irónicas, pá, com tudo e mais alguma coisa, mas pronto, é futebol, também Mas é. também, mas também se compreende que porque a gestão desportiva do Vilas Boas, sobretudo, se avaliada em termos de resultados desportivos, está a validar tudo o que o votante Pinta Costa tinha receio. O que o votante Pinta Costa é, nós somos competitivos, nós estamos a ganhar muitos títulos, para que mudar? Não é? E mudamos e olha a merda que está a dar. Portanto, esses gajos sentem-se validados em reclamar. E claro, eu se tivesse feito o mesmo também sentiria. É óbvio que eu não estaria às berros, mas sentiria assim, acho. Percebe perfeitamente. Nem tem muito a ver com divisão. É o que é. As eleições foram Sim, não, mas dentro desses, rasgadinhas, não é? Foram rasgadinhas. Agora, sim. sim, Mas nesses 20% muitos não pensavam isso. Desses 20% muitos era só questão da gratidão. Por eles também trocavam, claro, de presidente. Mas muitos também era questão da gratidão. Só que o Porto, eles sabiam, porque toda a gente talvez. sabia que o Porto estava a caminhar para fechar as Sim, portas. mas tu tinhas a Não gratidão, mas depois tinhas os argumentos. E o argumento mais repetido era esse. Não é? Aquilo era o Sérgio Conceição estava a segurar, mesmo na última época, ficámos para aí a sei lá quantos pontos, a 20 ou assim já, portanto aquilo Sim, já mas estava chegaste a um este barco a jogo, deriva há deste muito, 5. muito tempo. É isso. Se o nosso jogo, é assim, no ano passado perdemos para aí 3 vezes com o Estoril. Só que ninguém se lembra, não é? E no hoje, por causa até que me lembrou, até foi o Diogo, que eu disse, foda 2 vezes 4-1 com o Benfica, ó Diogo, pá, há épocas assim, eu a tentar ler com ele. Ano passado perdemos para aí 3 vezes com o Estoril. Pronto, ok. Pronto, mas para nós nos lembrarmos é destas humilhações, isto é que vai ficar, não é? E tu hoje estavas a dizer, tens que ir ver vídeos antigos do Porto e tudo. E ali nesta semana estava a ver vídeos do 5-0 do ano passado, ou de há 2 anos, não sei o quê, pá, ainda está a ver isso. E agora, acho que ele não vai tornar a ver estes 4-1, mas os adeptos do Benfica, os putos, esses vão ver estes 4-1, se calhar durante muito tempo. Sabes? Tinhas Mas razão, pronto. Pis. O passe do Moura já é depois do 3-1. Não foi o William Gomes que fez aquele passe. É, foi o que Então eu anda aí, disse. E sai então anda aí, logo. eu para me ter passado tanto com esse cruzamento do Moura, é porque Deve ter sido. inacreditava aquela Então restezinha de esperança. Mas pronto. foi tal Borges, portanto, tinhas razão. Em dar no Borges. E já apanhei o tweet só com o lance. É demasiado mau. Eu não pensei que ele estivesse tão dentro da área. Pensei que ele estivesse mais longe. Portanto, Quem? ele devia ter olhado. O É o Moura que ele fez. O é Moura, sim, incrível. sim. É Incrível. incrível, é É incrível. Eu incrível. lá no estádio, eu passei-me, e estava sozinho, já tinha deixado, o meu filho estava com o coleguinha dele, e até já tinha subido a fila e tudo, pá, eu passei-me assim, levanta a cabeça, burro do caralho, é incrível, mas pronto, mas lá está, pode estar desgastado, pode já ser últimos minutos. Outra coisa, desgastado, por falar em desgaste, como é que o Pérez, o Noyan Pérez, tem câimbras aos 70 minutos? Uhum. Como é que é possível? Noyan Pérez, câimbras aos 70 minutos. Vergonhoso. Meu. Vamos É, acreditar que seja outra coisa é mesmo qualquer. o Borges que cruza para o remate de Fábio Vieira. Troquem o MVP. Para mim, o cacete Pronto, no tu Otamendi deste na estava mesma, feito para mim. portanto. O cacete no Otamendi estava feito. Pronto. Vamos ao 11 então para o jogo em Rio Maior. Prato. Ixi. Vai haver alterações aí? Sim, eu tenho uma alteração a fazer que é dois jogos seguidos a não jogar uma pista do PP, sai fora. Portanto, acho que os outros pá, tem que fazer melhor. Portanto, eu vou é onde o jogo? Rio Maior? Casa Pires. Ai, Casa Pia. Diogo, Martim, Pérez, Marcano,
Marcano, Varela, Fábio, depois Mora, Samu e Namazo. E depois, e é isso, Namazo, está bem. Meteste Moura, tens a esquerda, não é mesmo? Então, Sim, eu quando disse e depois, eu estava a pensar fazer essa alteração, mas opa, é melhor manter o Moura. O Moura também esteve muito bem no Estoril e no outro jogo. Hoje não esteve tão bem, mas não quero penalizar por este jogo. Os que já vêm jogando mal e neste jogo ainda fizeram pior, como o PP, aí castigo. Fixe. vou pôr Diogo Martim, Pérez, Marcano, Otávio, Moura. Isto a acreditar que é para manter o sistema, não é? Otávio. Depois. Sim, ainda é nosso, não é? Ou não? É. Já foi. Estás com muito medinho do caso a Pia, mas sim, tudo bem. Percebe-se. Meto o Varela, Fábio e Mora. Né? E pode ser o Samu e o Namazo. Hoje houve um lance em que só faltava o Samu ter que fazer cruzar, ainda ter que ir lá finalizar. Uma jogada ainda na primeira parte em que ele faz a diagonal, vem para dentro, calma até o António Silva, creio eu, e depois cruza e depois lá não está lá ninguém. Epá, não aparece lá ninguém. Eu foda-se, quer dizer, o Samu é obrigado a fazer as diagonais, decidir num para um, cruzar, ainda tem que ir lá finalizar. Foda-se, não há ninguém que apareça. É incrível. Está a dar aquele lance em que, aos 87 minutos em que o Marcano vai fazer o overlap ao Varela e cruza. E um gajo do Benfica tira por milagre, toca ao de leve da bola e tira a bola do nosso avançado. Incrível. Olha, eu acho que perdendo, como se perdeu e tal, não sei o quê, é sempre a altura para fazer algumas alterações. Eu vou pôr o Martim, mas Diogo Costa, Martim a central, Pérez e Marcano, João Mário e o William, e depois meto o Gonçalo no lugar do PP. E os outros moços são os mesmos. Portanto, é isso. As mudas para 4 centrais. Ai não, eu está. Não. É o Martim que joga a central. Está bem. Martim, é como eles jogaram ontem. Hoje. Está bem. Nem foi muito tempo, mas sim. Sim, mas pronto. Também só para dizer que alguma coisa vai ser feita, não sei. Estou mesmo muito... Vamos lá que amanhã é segunda-feira, ainda pior, não é? Pronto. Fiquem bem. Regressamos aqui a sábado. Ninguém sabe. Fim de semana. Voltamos. Tchau aí. Um abraço. Fiquem bem. Boa semana. Boa semana. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.